Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Victor Carvalho e hoje eu vou gravar mais um conteúdo para esse canal. Eu estou no Cairo, no Egito, como dá para ver pela paisagem, muito próximo das pirâmides. E eu gostaria de falar hoje, abordando um pouco sobre os carros elétricos. Eu entendo que eu estou num país muito diferente dessa cultura do veículo elétrico, mas eu tive alguns insights andando pelo país e algumas percepções aonde a minha visão de que o futuro é o carro elétrico, ela se confirma e se confirma ainda mais. Alguns dos exemplos que eu posso citar são o Egito, nesse mês de abril, devido à guerra entre Estados Unidos e Irã, ele está tendo um racionamento de energia elétrica devido ao custo do petróleo. Então, o Egito está tendo um racionamento de energia devido à guerra entre Estados Unidos e Irã. Isso fez com que o governo determinasse que nos dias da semana o comércio fechasse no máximo até as 21 horas. Então, isso prejudica muito a economia deles. O porquê? Porque são refém. O Egito não é um país com grande produção de petróleo, muito forte na produção de gás, mas depende do petróleo dos países que estão ao seu redor. E a guerra prejudica muito. Então o primeiro corte foi na energia elétrica. Falando em carro elétrico, em veículo elétrico, isso é péssimo, né? Então a gente pode imaginar, o país nunca vai fazer essa transição, porque a primeira guerra que teve, ao invés de cortar o abastecimento de diesel ou de gasolina nos postos, ele cortou o consumo de energia elétrica, porque boa parte da matriz de produção elétrica aqui ela é térmica, ela consome o diesel, a gasolina, entre outros combustíveis fósseis. Mas eu enxergo de uma forma diferente e eu percebo isso na prática. Andando pelas ruas, com os guias, com os parceiros, com outros brasileiros que encontrei por aqui, eu tive uma percepção muito clara de que o governo está incentivando a instalação de usinas solares. Então tem algumas propagandas onde o presidente ele está destacado no outdoor e ao lado tem o projeto de uma grande usina solar, ele demonstrando para o povo que ele está investindo numa matriz diversificada de geração. E por que isso é importante? Não somente para o carro elétrico. É importante de uma forma geopolítica. Se a gente for analisar a geopolítica, uma guerra que tem no Irã, uma guerra que tem um outro parceiro de petróleo do Egito, eu vou ter que fazer de novo esse bloqueio no consumo, esse racionamento. Hoje nós estamos falando de energia elétrica, mas quem me garante que daqui a alguns meses, conforme for o andar da guerra, esse acionamento não seja também nos veículos, no consumo do combustível, da gasolina, do diesel? Então isso é muito complicado, os países ficarem refém de outros. Eu acho que esse formato ele está mudando. Então aí que entra a transição para geração distribuída. Então você tem diversas fontes para gerar energia elétrica, e a questão do consumo dessa energia não ser apenas em residências, no comércio, a televisão, celulares e por aí vai, e também ser nos veículos. E para confirmar essa percepção, para dar embasamento, para melhorar a minha percepção, eu percebo que os chineses estão invadindo o Egito. Assim como a gente percebe aí no Brasil, que muitas concessionárias, BYD, Geely, GAC, MG, entre outras, estão invadindo o Brasil, né, enchendo de carros elétricos híbridos, e no Egito acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. A percepção aqui é a mesma. Lojas da Geely, lojas muito grandes, formato muito grande, lojas da BYD, carros da BYD na rua, não imaginava que veria tantos veículos da BYD. Claro, muitos deles ainda são híbridos, mas alguns já são elétricos. Dolphin Mini, G-Tour, que é uma marca que está entrando agora no Brasil com aqueles carros que parecem os pequenos Jeeps. G-Tour,
tem muitos Jetour aqui no Cairo. Então isso é interessante. Qual que é o cenário que se desenha? Os chineses estão fornecendo veículos para o mundo todo, diversas marcas. Isso é uma barreira que eles estão rompendo e estão rompendo muito bem. E falando em chineses, qual que é o foco da produção deles? O foco da produção dos chineses são os carros elétricos. Eles são muito competitivos nos carros elétricos. Então, se a gente for parar para pensar, os chineses estão invadindo o mercado com as suas fábricas, com as suas lojas, com os seus veículos. E o foco da produção deles são os veículos elétricos? O que será o futuro com essa invasão chinesa? Elétrico, né? A gente não tem dúvida. Então eu gravei mais para falar um pouco sobre a minha experiência aqui. Estou muito feliz. Confesso que eu imaginava que o Egito estaria muito mais fechado. Eu não teria essas oportunidades de avaliar carros elétricos aqui, de verificar concessionárias, de sentir o público comentando sobre isso, assim como o nosso guia fez. Mas o futuro é isso. O futuro é elétrico. Nós temos que focar na produção distribuída, descentralizada. Esquece que a produção vai ser uma só, seja eólica, seja solar, seja hídrica ou seja térmica. É a produção de energia elétrica distribuída e transformar essa eletricidade em movimento, que são os carros elétricos. Maravilha, pessoal? Espero que eu consiga gravar mais vídeos para esse canal. Vou fazer um esforço aí para não levar tanto tempo. Quero trazer novidade e mais informação para vocês. Um abraço e até breve.